E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. A Marathon Fusion, que é uma empresa americana de reatores nucleares, reatores de fusão nuclear, patenteou um método de criar ouro a partir da fusão nuclear. Véi, ouro a partir de fusão nuclear. Os caras vão gerar uma das energias mais limpas que existe e ainda vão ganhar ouro de brinde. Você tá louco? Isso pode dobrar a receita de eventuais reatores de fusão nuclear com o tempo. Olha só que coisa curiosa, tá? Além disso, pode também reduzir o valor do ouro, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês, pessoal. É, pode reduzir o valor do ouro, porque eles vão ficar criando ouro aí do nada e o ouro ele vale muito porque ele é limitado, né? Que gosta de juntar metal, lembra que metal tem este problema. Metal, se você descobre uma maneira de produzir metal, em última análise, o que o pessoal ressuscitou é a alquimia, tá? A alquimia que o Newton, né, foi tão criticado por isso. Vocês sabem, o Isaac Newton, que é um dos grandes matemáticos, um dos grandes físicos de toda a história, um cara inteligentíssimo e coisa e tal, mas era fascinado por alquimia. Ele tentava fazer a transmutação do chumbo em ouro e não sei o que lá. Nunca conseguiu, evidentemente, porque não tinha como com os métodos da época dele, mas agora o que eles estão propondo aqui é exatamente transmutar mercúrio em ouro. Vamos entender esse caso aqui, porque é um caso muito interessante. Assim, uma coisa inadvertida que surgiu dentro da fusão nuclear, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias não foram surgidas por ninguém. Isso aqui é o que achei aqui na internet e trouxe para vocês. Vocês sabem, eu sou muito interessado nessa área de materiais e coisa e tal. Sou formado, sou engenheiro de materiais formado, nunca trabalhei na área, mas eu sou formado e então eu vejo essas coisas que eu acho muito interessante isso aqui também. Eu tenho um interesse muito grande em fusão nuclear, todos nós deveríamos ter, né? É, eu também tenho. Eu também tenho, principalmente porque o pessoal quer energia limpa, aí vai para as outras energias lá que além de não ser tão limpa assim, desgraça todo o ambiente. Tipo aqueles cataventos lá de energia eólica. Aquilo ali, meu amigo, só de você ter que ficar reconstruindo eles ali de tempos em tempos já desgraça tudo. A manutenção deles é muito cara. Eles matam muito passarinhos e coisas do tipo, sem falar que geram um barulho desgraçado. Não são bons. Esperto é a China, que produz e vende, mas ela mesmo não tem, né? Esperto é a China. Sempre que a gente se fala de, sempre que se fala de aquecimento global, né? Como é que a gente vai resolver o problema do aquecimento global? Aí os governos ficam, vamos matar pobre, é só botar mais imposto no pobre, é só sacanear o pobre. Essas soluções não vão resolver o aquecimento global, essas soluções vão só matar pobre, né? O que você tem que fazer é tecnologia que pode resolver a questão do aquecimento global. E talvez a principal delas é a fusão nuclear. Se realmente a gente conseguir chegar numa fusão nuclear economicamente viável, a coisa muda completamente o nosso cenário, né? Resolve-se, inclusive, o problema do aquecimento global. Enfim, agora. Então eu trago essas coisas aqui para vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Marathon Fusion é o nome da empresa que fez esse negócio aqui. É uma empresa que foi fundada em 2023 e tem desenvolvido tecnologias para reciclagem de combustível e entregar a energia de fusão de forma mais rápida, com uma forma economicamente melhor. Aí fala aqui um pouco sobre como é que a fusão, quem é a equipe, o que eles fazem, coisa e tal. Mas o grande trabalho deles está nessa pesquisa aqui, ó, que foi publicada aqui em algumas publicações aqui. O nome da pesquisa é crisopoeia escalável via reações N2N de deutérium, tritium, dos nêutrons de fusão do deutérium e do tritium, né? O nome é complicado, mas quer dizer o seguinte, quer ver? Olha só, vou começar explicando como é que é a fusão nuclear, né? A fusão nuclear, vocês sabem, é diferente da fissão nuclear. Os reatores nucleares que você tem hoje já são muito melhores do que qualquer outra maneira de você gerar energia elétrica, mas eles funcionam com fissão nuclear. Eles dividem os átomos de urânio, né? O átomo de urânio radioativo, ele acaba se separando, e no que ele se separa, ele gera mais três nêutrons que podem atingir outros átomos e também transformar eles em radioativos, causar a fissão deles. A fissão é a separação. Então eles se separam, né? Divide no meio o átomo e gera energia nesse processo. Gera muita energia nesse processo. Tanta energia que, se você botar muitos átomos de urânio juntos, você cria uma bomba nuclear, aquela explosão toda que você vê. Pois é, não façam isso. Não façam isso. Mas uma usina nuclear é um combustível nuclear mais fraquinho, que fica só ali, só que gerando energia, só gerando calor sem explodir, né? Só que isso é só uma das maneiras de você gerar energia com a energia nuclear. Você pode gerar com a fusão nuclear, a união de dois núcleos de átomos, né? E esse é o processo, por exemplo, que acontece no Sol, né? O Sol, que em última análise é o responsável por toda a energia, ou quase toda a energia que tem no planeta Terra, se você parar para pensar, né? Porque você pode falar assim, mas o carvão era uma planta que recebeu luz do Sol lá atrás, né? Acumulou aquele carbono ali, e aí depois morreu, foi enterrado, e aí virou o carvão que você consome hoje. Na verdade, qualquer energia que você vê no planeta Terra é de origem no Sol, né?
E, em última análise, é uma fusão nuclear. O Sol junta dois átomos de hidrogênio, forma um átomo de hélio, e com isso gera um monte de energia, né? E bom, só que não é fácil fazer essa fusão, tá? Requer uma temperatura muito alta, requer uma pressão muito alta. Fazer isso aqui no planeta Terra é complicado pra caramba, porque, né, precisaria de uma pressão muito grande. O pessoal tem feito diversos desenhos de reatores para fazer esse tipo de coisa, e basicamente a coisa mais viável que eles têm agora é esse tipo de fusão aqui, ó. Você junta um átomo de trítium, que é um átomo de hidrogênio, é um próton com dois nêutrons, né? Então é um isótopo de hidrogênio, é um isótopo bastante raro de hidrogênio, mas que você consegue ainda ter minas disso aqui no planeta Terra, e junta com deutério, que é um outro átomo de hidrogênio também muito raro, tá? A maior parte do hidrogênio é só o próton lá, um próton com um elétron sem nêutron nenhum. O deutério já tem um nêutron, o trítio tem dois nêutrons. Mas o fato essa é a fusão mais fácil de fazer. Você consegue fazer um choque desses dois, também já a uma energia alta, tá? Você tem que estar bem aquecido, tem que estar bem, a pressão tem que ser muito alta, mas eles se unem e geram um átomo de hélio, hélio normal, hélio 4, e mais um nêutron que sai escapado dessa história aqui, né? E energia, muita energia. Mais energia até do que as usinas de fissão nuclear, que são as usinas nucleares atuais, né? E lembra, e tem a grande vantagem é a seguinte, quando você usa isso daqui, a fusão nuclear, você gera hélio. Hélio não é uma coisa perigosa, não é um gás perigoso, né? É aquele gás que se usa em balão de criança, de festa de criança, então meio que não... beleza, você pode soltar na atmosfera, não faz diferença nenhuma. Aliás, tem até valor comercial o hélio, né? Ao contrário, os reatores atuais de fissão nuclear, eles geram dejetos radioativos. Eu já expliquei aqui em outros vídeos que isso é menos preocupante do que o pessoal pensa, né? Muita gente fala assim, não, porque é um absurdo a energia atômica, fica gerando dejeto. Cara, você pegar todos os reatores do mundo, em todos os lugares, todo o dejeto que geraram em toda a história, é uma piscina, é uma piscina. Nossa. Todos do mundo, de todos os tempos, só faz uma pequena piscina. Pois é, pois é. Aí o pessoal prefere queimar carvão, prefere fazer aquelas usinas eólicas lá, que é uma merda. Hoje. Você enche uma piscina, é aquilo ali. Assim, é muita coisa? É muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Ou seja, dá para você lidar com isso daí, né? E você tem também, hoje em dia, um monte de tecnologia de reaproveitar esses dejetos de usinas nucleares para fazer também reações secundárias e gerar mais energia ainda. Então, assim, não é um problema. Eu sou um grande fã de energia nuclear, tá? Mas Eu, Mr. Darkness, também sou. Eu também sou. O negócio é maravilhoso. Aqui, repara que você tem essa coisa aqui e você ainda gera hélio, ou seja, você gera um gás neutro, que não faz mal nenhum. Então, realmente é muito melhor nesse caso. Só que você gera também um nêutron. Esse nêutron aqui, aí que o pessoal estudou essa coisa aqui, ó. É isso que a gente está chamando aqui, N2N, que é a reação do deutério e trítio, geram esse nêutron. E daí eles fizeram a reação aqui, ó, que eles fazem aqui, cadê a parada? Eles falam aqui, ó, que a energia desse nêutron, né, acaba atingindo o mercúrio 198, que é o mercúrio normal, e ele gera ou o mercúrio 197 ou então o ouro 197. E se gerar o mercúrio 197, ele acaba gerando ele acaba decaindo para o ouro 197. O ouro 197 é o ouro normal, é o ouro que a gente conhece, é o isótopo de ouro tradicional, né? Tem aqui nesse quadradinho aqui, ó, que mostra os materiais, né? Tá aqui, ó. Você tem o mercúrio 197, que tem uma meia-vida de 65 horas. Então, meia-vida de 65 horas, ou seja, em alguns dias ele totalmente se transforma em ouro, que é estável. Ou seja, você pega esse mercúrio aqui com N2N, você transforma no mercúrio 197, que depois decai para o ouro 197, que é estável. Ou seja, você literalmente transforma mercúrio em ouro, né? O mercúrio, ele é muito mais... Aqui, ó, tá a reação aqui mais para frente aqui a reação que eles estão propondo aqui, essa reação com a parte energética, né, com o cálculo energético aqui. Então você vai gerar esse mercúrio e já gera algum ouro, tá? 5,3% de ouro, mas a maior parte é o mercúrio, só que o mercúrio depois ele acaba se transformando em ouro do mesmo jeito. Por decaimento normal, né? Então, ou seja, você começa a ter uma fábrica de ouro nessa aqui, você começa a produzir ouro nessa história, né? Então eles fizeram esse desenvolvimento aqui, fizeram o cálculo financeiro dessa parada e descobriram que dá para dobrar. Bom, aqui eu não vou entrar nos detalhes todos aqui, eles falam como é que você colocaria dentro do reator e coisa e tal, do reator ali que faz a fusão, né, coisa e tal, mas o ponto central é que ia gerar uma quantidade enorme de ouro, tá? Ou seja, a nossa abordagem, plantas de potência podem gerar 5.000 quilos de ouro por ano, por gigabyte de eletricidade gerado. Então, se você gera 2,5 gigabytes de energia, você geraria a mesma coisa de ouro, né? E isso poderia gerar um lucro para a empresa também, né? A energia elétrica você está produzindo, você vende essa energia elétrica. Você pode gerar o ouro e ainda vender o ouro também. É. E ouro sempre é necessário, né? Porque tem as pessoas economizando em ouro e a gente usa ouro como peça de PC. Né? Então, isso aqui seria uma coisa muito positiva no final das contas, que tem duas implicações muito engraçadas. Primeira coisa,
que torna mais viável economicamente a usina nuclear, a usina de fusão nuclear. Por mais que você precise colocar dinheiro para fazer a fusão, se vai gerar ouro ali, né, se você vai ter uma maquininha de fazer ouro, né, é uma coisa, dá dinheiro, né, você consegue dinheiro nisso daqui. Né. O outro ponto nessa história é justamente relembrar a história da alquimia. Né. Durante séculos, muitas pessoas na história humana tentaram esse negócio da alquimia, de transformar metais em ouro. É lógico, isso deriva do fato de que o pessoal não tinha um entendimento sobre o que eram as substâncias, o que era o átomo, né? Por que o Newton foi fascinado com a alquimia? Porque o Newton viveu numa época que a matemática já era muito avançada, que a física já era muito avançada, mas a química, o entendimento das substâncias ainda estava engatinhando. Então, ele realmente, é o que eu falo, o pessoal costuma dizer, mas o Newton então era um idiota, olha só, o cara era idiota, era inteligente no negócio e idiota no outro. Olha só, ele era inteligente em algumas coisas e burro em outras, tá? Mas a alquimia não. A alquimia realmente é uma coisa, é desconhecimento. Se você é um cientista, você está justamente testando hipóteses, você está testando coisas ali. Não havia nada naquela época que você dissesse que, pô, não faz sentido nenhum a alquimia. Hoje em dia a gente sabe que não faz sentido nenhum a alquimia, porque os átomos são compostos de prótons e nêutrons e coisa e tal, e as reações químicas jamais vão transmutar um elemento em outro. Você precisaria fazer uma reação nuclear para transmutar um elemento em outro. Precisaria fazer uma reação atômica para transmutar um elemento em outro. Mas a gente sabe disso agora, a gente não sabia disso naquela época, né? Então ele está correto, ele estava buscando alguma coisa, vendo se achava alguma coisa ali, né? É a sequência da humanidade de evolução. As coisas começam com um entendimento superficial que sempre é muito ligado a coisas que as pessoas querem, né? É muito ligado ao ser humano em si. A astronomia, né, surgiu como astrologia, começou com os sumérios lá e os babilônios olhando para o céu e falando, tá na época de plantar, coisa. Já funcionava, já era uma coisa útil, né, já era uma coisa bacana, mas para eles era porque que o sol tá no signo de não sei o que lá. Aí até hoje tem gente que acredita que se o sol tá no signo de não sei o que lá, isso quer dizer alguma coisa. Não quer dizer porra nenhuma, meu amigo, o sol tá no signo lá, só quer dizer a época do ano só, não quer dizer mais nada. Aliás, os signos são totalmente furados, né, já estão totalmente fora do padrão, porque até hoje a gente usa os signos de acordo com como eles eram na Babilônia antiga, na Suméria antiga. Faz sentido. E as estrelas já se moveram de lugar faz muito tempo, porque a gente se moveu no espaço, né? Porque a Terra, ela gira em torno do Sol, mas o Sol não está parado, ele está em movimento. Ele é tipo um cometa no espaço. Então a gente está seguindo o Sol. As outras estrelas também estão se afastando do centro do universo. Então está tudo fora de lugar. Então os signos estão tudo errado já. Tudo errado. Sentido, né? Mas enfim, é o que eu falo para vocês, as ciências evoluem, né? A astronomia se evoluiu a partir da astrologia. A química evoluiu a partir da alquimia, né? A alquimia era uma coisa justa, no momento que você não entendia como é que funcionava a coisa, você tentava esse negócio, depois se evoluiu, né? E a primeira tentativa do pessoal, não vou fazer ouro, vou resolver os problemas todos e coisa e tal. Aí depois viram que não era assim. A química ela tem uma série de regras que na verdade é uma coisa muito mais sossa, muito mais simples do que os alquimistas imaginavam. Os alquimistas imaginavam um negócio cheio de coisas divinas, intervenções divinas, espíritos e não sei o que lá. Outra coisa, eles achavam que se eles se enchessem de ouro, eles resolviam todos os problemas monetários do governo e coisa do tipo. E não é assim que a economia funciona. Se fosse assim, os países que tiveram colônias aí, tipo Portugal, seria o mais rico de todos e não é bem assim. No final das contas, tem porra nenhuma, é só do material, mesma coisa ali. E é o que eu falo para vocês, a economia está passando por esse processo agora, né? Muita gente ainda acredita em economia do Piketty da vida, do Marx, da escola de Chicago, Keynes. Ainda se ensina Keynes na escola, cara. Igual o Newton ensinando alquimia naquela época lá, o Newton falando de alquimia naquela época. Essas coisas, de novo, que vamos resolver os problemas da humanidade com a economia. Não, a única economia real é a escola austríaca, que já surge hoje, né? E é muito mais simples, e os governos não gostam dela, justamente porque ela é muito pé no chão, né? Não tem nenhuma, não melhora em nada a coisa, né? Os governos não gostam dela porque ela não deixa eles ganhar dinheiro fácil, não deixa eles enganar a população, sabe? Porque enquanto Keynes dizia, se vocês imprimir dinheiro aqui, ó, não dá nada não. Aí a economia austríaca diz, não, vocês não podem imprimir, vai causar inflação. E eles não gostam, eles não gostam. Não tem como resolver os problemas magicamente da sociedade. É só oferta e demanda, é só a contenção monetária, é só você ter realmente o básico do básico da economia ali, que é a escola austríaca, né? E de novo, a gente está vivendo isso, né? Por enquanto o pessoal ainda tem esse, o Keynes vai salvar todos nós, vai gerar dinheiro do nada, vai gerar riqueza do nada. Em algum tempo, né, o pessoal vai tratar a economia como a gente conhece ela hoje, como a alquimia, como a astrologia, né? Uma coisa que se acreditava mais ou menos na época, quando o ser humano estava tateando a coisa, estava tateando ainda, será que é isso mesmo, não é?
Mas depois você chegou à conclusão correta, que é a escola austríaca, né? Então isso daí, chegamos no ponto do Newton aqui. Conseguimos fazer ouro a partir de mercúrio. E não é pouco ouro não, pô. Dá para fazer aqui, pô, 5.000 quilos de ouro por ano numa usina dessa. Mas tem um porém, tá? O ouro gerado tem traços de mercúrio radioativo, então vai requerer ainda alguma coisa. Porque lembra, o ouro não é radioativo, tá? O ouro ele é estável, mas ele é gerado a partir do mercúrio radioativo, então ainda tem traços de mercúrio radioativo junto com o ouro. Então, isso é um problema que o pessoal aí que é engenheiro de materiais vai ter que lidar, ou como separar essas duas coisas, ou como dar um jeito de usar esse ouro, mesmo ele sendo levemente radioativo, né? É lógico, a maior parte do ouro é usada como reserva de valor. Você bota lá o ouro parado, deixa ele guardado lá. Nessa situação, você pode deixar o ouro guardado lá, porque quanto mais tempo passar, menos radioativo ele vai ser, né? Só não se recomenda usar esse ouro para anéis e joias, porque você pode, de fato, né, usar uma fonte de radiação, mesmo uma radiação pequena, você usá-la perto do seu corpo pode gerar problemas para você, né? Então, tem esse porém nesse ouro gerado aqui. Mas é só uma questão de resolver esse problema também, se conseguir um mecanismo de separar o mercúrio do ouro, né? Já existe isso hoje, né? Então deve ter maneiras aí de conseguir essa separação. Olha que bacana. Voltamos à alquimia, vamos produzir ouro. Pois é, vamos produzir ouro. Isso é se os ecochatos, os ecoterroristas e tudo mais não tentar banir, né? Porque a energia nuclear é a energia mais eficiente que a gente tem e é a que salvaria mais o ambiente, mas o pessoal fica, não, você não quer salvar as coisas não, você quer destruir tudo, você quer fazer uma nova Chernobyl e coisa do tipo, sabe? Ave Maria. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!